as pessoas, elas também enxergam, e elas enxergam a nossa fé, elas enxergam a igreja, o que a igreja faz, de uma determinada forma. Elas não conhecem, né? As pessoas que não conhecem o Evangelho, não seguem o Evangelho, elas enxergam a Jesus, elas enxergam a Cristo de algumas formas. Contudo, elas enxergam, embora elas não vejam. E é aí dentro disso que a gente vai trabalhar hoje. As pessoas, elas enxergam Jesus, elas falam, não, os crentes, por exemplo, vão à igreja de domingo. Os católicos vão à igreja de domingo de manhã. Os crentes fazem dessa forma. O evangélico está sempre com uma Bíblia embaixo do braço. E as pessoas, como não conhecem, como não se abriram para o evangelho, elas enxergam, mas elas não veem a Jesus. Muitas até afirmam, não, eu sigo a Jesus, os ensinamentos deles. Às vezes até repete, né? Trechos bíblicos. Não, eu amo o meu próximo, eu não faço mal a ninguém. Então eu vejo Jesus. Eu vi Jesus ali numa pessoa que deu uma esmola, que ajudou um pobre, etc. Mas isso pode até ser enxergar. A pessoa de alguma forma ela enxerga, mas ela não vê a Cristo. E ver a Cristo é um desafio diário nosso. Ver Cristo nas nossas vidas, muitas vezes pode ser um desafio. E é mais ou menos em cima disso que eu quero ficar hoje. E para fechar aqui os exemplos, e até para exemplificar essas pessoas que enxergam Jesus, mas não o veem, imagina que você está aqui onde eu estou, e alguém que não é daqui da igreja, não está acostumado aqui com o nosso prédio, ela chega aqui e fala, olha, eu gostaria de conhecer a lanchonete de vocês. Vocês têm lanchonete? Sim, nós temos. Muitas vezes a gente fala para a pessoa, por exemplo, né, você desce aqui à direita, tem uma escada, quer dizer, tem uma escada aqui, você desce à direita, tem uma outra escada, aí você vira à sua esquerda, vai ter um negocinho, à esquerda, assim, bem escondidinha, tem uma porta ali é a lanchonete. E a pessoa seguia e chega. Mas geralmente, o que seria melhor? Você explicar isso para a pessoa, ou você descer aqui assim, e falar, olha, siga-me, né, venha comigo. E você vai andando e a pessoa vai andando atrás de você. E aí ela chega no destino dela, que é a lanchonete. Qual dos dois exemplos, se eu falasse assim, o que eu faço? Eu vou andando e a pessoa me segue, ou eu digo a ela o caminho? O que é mais fácil? Que a pessoa me siga. Por quê? Porque ela está me vendo. Então ela não está fazendo o caminho por ela mesma. Ela está fazendo o caminho por mim. Através de mim, né? Atrás de mim. Eu abro o caminho e ela vem atrás de mim. Então, esse exemplo, eu acho que mostra muito bem para nós que não adiantam as palavras, não adianta falar para nós dizermos o que fazer, aonde ir, como devem ser as coisas. É necessário, antes de tudo, ver. E ver não é aqui ver de qualquer forma, mas é enxergar a ação. Nós, em João capítulo 1, projeta para mim, por favor. Nós, em João capítulo 1, nós temos algo ali muito profundo. Ali está dito que no princípio, aquele que é a palavra, no princípio era aquele que é a palavra. Palavra, em português, nós utilizamos algo chamado verbo. Verbo é assim, falar. O que é falar, por exemplo? Falar é uma ação. O que é dirigir? Eu dirijo, tu diriges, ele dirige, nós dirigimos. É um verbo, é uma ação. Eu jogo, ele joga, tu jogas. Todas as ações humanas são verbos. Em outra tradução bíblica diz assim, no princípio era o verbo. Por que verbo? No princípio era a ação. Aquele que faz as coisas acontecerem. Aquele que ordena todas as coisas. O mundo não é uma bagunça. O mundo é algo organizado. A natureza é organizada, o corpo humano é organizado. E isso só é organizado porque um cérebro
alguém que tem a ação, mas é uma ação divina, é uma ação que transmite vida. Ele estava lá no princípio. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Então, se ele estava com Deus, quer dizer que havia esse verbo, esse alguém, e Deus. Então, Deus e esse alguém. Só que esse alguém, que é a ação, ele era Deus também. Ele é, né? Ele é Deus. Quem é esse verbo? Esse verbo é a ação. Quando Jesus, Deus, se faz homem, vem aqui a este mundo, ele vem agir. Então, quando Jesus pisa aqui essa terra, nós vemos Deus agindo no nosso meio. Literalmente. O mesmo que estava lá no princípio, que era a ação criadora das coisas, que era a ação geradora de vida. Então, quando nós falamos que pela sua palavra, pela sua divina palavra, por intermédio dele, tudo se fez, e tudo se faz, e tudo que tem fôlego de vida e caminha nessa terra aqui, só pode ter essa vida, só pode caminhar miraculosamente pelo dom que esse Deus, que esse Jesus introjeta, dá. Nós estamos falando que quando nós dizemos que Jesus está conosco, é esse Jesus aí. Quando eu digo assim, mais do que eu falar sobre Jesus, eu preciso ver a Jesus. E ver significa ação. Eu estou dizendo o seguinte, Jesus está vivo e antes de eu falar de Jesus para as pessoas precisam ver a ação de Cristo em mim. E por que eu projetei João 1 aí? Para que nós vejamos que esse Cristo que nós falamos que é a ação, que está vivo conosco, é o mesmo Jesus que estava com Deus lá no início e criou todas as coisas. E tem poder de falar, haja luz. E a luz aparece. Haja vida. E a vida aparece. Através lá de uma coisinha que a gente nem enxerga direito, um ser humano passa a se desenvolver dentro da barriga da mãe. É esse Jesus. Então, novamente vou repetir aqui. Não adiantam palavras para dizer o que fazer, aonde ir, como fazer, como deve ser. É necessário, antes de tudo, ver. E como eu usei o exemplo aqui agora há pouco, eu vejo a pessoa caminhar e vou atrás dela. Isso é o quê? Ação. E o verbo que estava lá no começo, que é ação, é Cristo, e ele é ativo, ele é ação até hoje. Isso quer dizer que eu posso vê-lo. As pessoas falam, como você acredita em Deus? Eu vejo Deus. Sério que você vê Deus? Sério. Eu vejo Deus no meu dia a dia. De diversas formas, que aí hoje eu não vou entrar nesse aspecto, porque senão a gente vai longe. Mas sim, ontem no PG dos jovens, nós começamos a discutir em cima do texto de João 10. Discutimos do 1 ao 17. Né? Nós vamos discutir o capítulo inteiro, mas ontem nós somos metade dele. E nós estávamos justamente conversando sobre isso, mais ou menos. Sobre como as pessoas, às vezes, elas falam assim, isso é loucura, o evangelho é uma loucura, religião, né? Hoje nós vivemos o tempo dos ateus. Então o ateu diz que não acredita em nada, que não tem fé. Mas na realidade ele tem mais fé muitas vezes do que nós que temos uma crença. Ele defende tão severamente aquilo, a ideia de que não há um Deus, ou a ideia de que há uma força só, superior, etc., que isso é como se fosse uma religião. Ele tem uma crença. Ele diz que não crê em nada, mas ele acredita. Ele acredita que não existe Deus. Ele acredita que há algo superior, mas que não é o Deus cristão. E nós estávamos conversando sobre isso. As pessoas olham para nós que temos crença, né, em geral, falam, eles são loucos, eles acreditam em algo que eles não veem. Não. Eu vejo Deus na minha vida. Todos os dias. Eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Só que
eu preciso pedir a esse Deus que ele se mostre a mim. Não é assim como, eu enxergo essa caixa de som branca, porque ela está ali parada. E se eu fizer de conta que eu não enxergo ela, que eu não a enxergo, eu vou tropeçar nela. Eu preciso olhar para a caixa para eu poder desviar para não tropeçar nela. Com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos pedir fé. Só como essas pessoas não se abrem para Deus, elas não entendem quem é Deus. E entender quem é Deus, entender o que é a caminhada com Cristo, não é algo assim, de hoje para amanhã. Sábado eu conheci a Jesus, ontem eu vim na igreja e hoje eu estou aqui e acredito em Deus. Não, muitas vezes a pessoa está há anos na igreja, ela ainda está conhecendo a Cristo. E isso é normal. Portanto, nós temos a difícil missão, muitas vezes é difícil, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de ver Cristo em nossas vidas, dia a dia, por trás das palavras que ouvimos. Então o desafio é o quê? Você vem aqui, por exemplo, às vezes se eu não estiver falando, eu venho, a gente ouve alguém falar. E o nosso desafio é ouvir aquilo, ou mesmo quando nós falamos daquilo para os outros, falamos do que nós acreditamos para os outros, o desafio muitas vezes é nós enxergarmos Deus na nossa vida, de fato. Então, nós vermos por trás das palavras. Talvez essa seja o maior desafio do Evangelho. Nós enxergarmos por trás da palavra que é dita, por trás da palavra que é ouvida, por trás da palavra que é lida. Porque como nós vimos, Cristo é a ação. E a ação é vista. Então nós precisamos ver esse Jesus agindo. E o que acontece quando nós enxergamos Cristo na nossa vida? As pessoas também o passam a vê-lo. Passam a vê-lo através de nós.